E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende, logicamente, da hora que você estiver assistindo esse vídeo, né, pessoal? Estamos aqui hoje entrando em mais uma monitoria, ok, de língua portuguesa, onde nós estamos resolvendo diversos exercícios, ok, sobre temas importantes para o nosso estudo de língua portuguesa, no caso, ok? Então eu busco trazer sempre temas que vocês precisam saber em qualquer época, vocês necessitam saber determinados temas, ok? E também existem, no caso, temas que vocês também precisam saber para poder compreender outros temas, tudo bem? Por exemplo, vocês precisam saber sobre os adjetivos para poder aprender lá na frente sobre os predicativos, ok? Então eu gosto sempre de trabalhar, não nesta aula no caso, mas eu gosto sempre de trabalhar também os adjetivos com vocês, ok? Porque lá na frente será muito útil vocês compreenderem muito bem esse assunto, ok? Então, como eu disse, terá assuntos que vocês precisam saber para poder saber outros assuntos. Já no assunto da aula de hoje, outra aula sobre interpretação de texto, eu quero que vocês façam estes exercícios que eu trago toda semana, pois eu já falei isso, mas eu vou falar novamente. A interpretação de texto ela é importante para qualquer assunto de qualquer matéria, ok? É, por exemplo, se você for ler um texto de geografia, por exemplo, este texto de geografia você terá que interpretá-lo, ok? Então você, opa, gaguejei. Então você precisa fazer uma boa interpretação de texto para poder ter um melhor entendimento da matéria que você está estudando. Um exemplo que eu dei agora é geografia, mas em qualquer matéria, história, ciências, biologia, até na matemática mesmo, você às vezes terá que interpretar algo. Às vezes não precisa nem ser um texto, pode ser um gráfico mesmo que você terá que interpretar. Então você precisa ter muito bem essa habilidade de saber interpretar algo. E é isso que eu estou trazendo para vocês. Estou trazendo diversos exercícios para vocês aprimorarem cada vez mais, ok? Eu já falei isso, na verdade eu falo isso em todas as monitorias, ok? Não só na de vocês, mas em todas as monitorias que eu faço, eu gosto de repetir estes pontos que digamos que são importantes, ok? Para, para que a gente não esqueça e etc e tal. Tudo bem? Há outras coisas também que eu quero dizer a vocês, coisas também que eu sempre digo todas as aulas, mas que eu gosto sempre de repetir para poder vocês compreenderem melhor o que eu tenho a dizer, ok? Primeiro, pessoal, o cabeçalho, se você for fazer, na verdade, for resolver as questões pelo celular ou pelo computador, você, se quiser, pode ignorar o cabeçalho, ok? Já se você for imprimir este material, você, por favor, se preferir também, pode preencher tranquilamente o cabeçalho, ok, pessoal? Professor, precisa imprimir? Não, pessoal, não precisa imprimir. Você imprime apenas se você quiser e se você tiver impressora em casa que tenha disponibilidade para poder imprimir, ok?
Se você quiser e se você tiver à sua disposição uma impressora, aí sim você imprime. Se você não quiser ou se você não tiver uma impressora, fique tranquilo, pode apenas transcrever as respostas para o caderno sem problema algum, ok? Isso aí ficará ao seu critério, ok? Então, você resolver as questões, que no caso hoje são 7 questões, no computador, no celular, impresso ou em qualquer outro meio, isso aí ficará 100% à sua disposição, tudo bem, pessoal? Então, você vai escolher o que é melhor para você. Ah, professor, quero fazer no computador que eu acho melhor. Tranquilo, pode fazer. Professor, quero fazer no celular que eu também acho melhor. No celular, pô, no celular é muito melhor, mais prático, bem melhor fazer no celular. Pode fazer sem problema algum. Ah, mas professor, tô acostumado com papel quando as aulas estavam presenciais. A gente só estudava pelo papel. Já estou acostumado, só estudando pelo papel, 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 papel. Eu quero continuar estudando pelo papel. Tudo bem, eu sei o critério também. Como eu disse, se você quiser, se você tiver à sua disposição uma impressora, pode imprimir sem problema algum, ok? Esse material eu deixo ele disponível. Acho que todo mundo sabe disso, ok? Ele fica disponível nas plataformas. Fica lá na mesma página onde você acessou o link para este vídeo, ok? Então você, se não souber que fica lá, você dá uma ida lá agora rapidinho e baixa este material, ok? Pessoal, esse vídeo ele nada mais é do que uma correção das 7 questões que eu trouxe para vocês, ok? Então, recapitulando, este vídeo se trata, ou melhor, trata-se de uma correção, ok? Das 7 questões que eu trouxe na monitoria de hoje, ok? Então vocês assistam esse vídeo após resolverem as 7 questões, ok? Porque, novamente, esse vídeo é uma correção delas, ok? Então, para você entender melhor o que será dito aqui no vídeo, você precisa ter lido o texto e resolvido as questões, ok? Qualquer dúvida podem deixar nos comentários do vídeo do YouTube ou nas plataformas, aonde você achar melhor. Se tiver alguma questão que você não conseguiu fazer, e mesmo na correção, na explicação da questão, você não conseguiu entender, pode mandar uma mensagem nas plataformas, no Google Classroom ou no plural, tanto faz, ou deixar um comentário nos comentários do vídeo do YouTube, no caso neste vídeo. Isso aí ficará a seu critério. Então, o que você preferir, ou melhor dizendo, aonde você preferir deixar explícito as suas dúvidas, pode ficar à vontade e fiquem tranquilos, ok, pessoal? Pessoal, eu esqueci que a outra coisa que eu ia falar com vocês. Perdão. Então é isso, pessoal. Lembrei, pessoal, desculpa. Mil coisas na cabeça e a gente acaba esquecendo, mas vamos lá, recapitulando. Pessoal, eu recomendo a vocês, mais ou menos, para ler o texto e resolver as questões, uns 20 minutinhos, ok? Ler o texto, leiam com atenção, ok? Leiam mais de uma vez, tudo certinho. Ler o texto e resolver as questões, aí mais ou menos entre 20 e 30 minutos, ok? Lembrando, é um tempo
sugerido a vocês. Tem gente que fará em mais tempo, tem gente que fará em menos tempo. Isso varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem o seu tempo, tudo bem? Mas eu deixo sugerido uns 20 minutinhos, ok? Para vocês lerem, perdão, e resolverem as questões. E também este vídeo ele tem aproximadamente 30 minutos de duração, ok? Aproximadamente, né, pessoal? Aproximadamente. Professor, por que aproximadamente? Porque às vezes ele poderá ter 31 minutos, 32 minutos, 33 minutos, ou seja, terá mais que 30 minutos. Mas às vezes também as questões podem ser curtinhas, o texto pode ser curtinho, então, logicamente, ou melhor dizendo, consequentemente, a correção também será curtinha. Então, ao invés de termos 30 minutos, nós teremos 28, 27, 26, 25, 24. Tudo bem, pessoal? Então, até 24 não, pessoal, aí eu levei longe, mas até uns 28, 27, eu acho que dependendo se o texto for curto, teremos sim. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Então, lembrando, se você não conseguir fazer nos 20 minutos, faça no seu tempo, pessoal. Lembrando que cada um tem o seu tempo, ok? Se o seu tempo for ao invés de 20, 40 minutos, não tem problema nenhum, tudo bem? Faça na sua calma, tranquilo, tudo bem? Então vamos lá resolver logo essas questões que eu já falei demais. Vamos lá. Koalas, uma espécie em perigo. O número de koalas vem diminuindo drasticamente. A fundação australiana AKF, Australian Koala Foundation, estima que existam menos de 100 mil koalas na natureza desde a colonização da Austrália, segundo dados da AKF no caso. Mais de 80% das áreas com eucalipto foram destruídas, além da prática de caça aos koalas para o uso de sua pelagem. Nos últimos anos, o maior problema dos koalas tem sido o crescimento urbano, que leva ao desmatamento de várias florestas, seja para o cultivo de alimentos, construção de casas ou fábricas, onde os koalas vivem, ocasionando a perda de habitat e o aumento da competição por comida e território para os koalas restantes. Por mudanças no ecossistema, muitas árvores de eucalipto ficam doentes e morrem. Diminuem a quantidade de comida disponível para os koalas. Além disso, a Austrália enfrenta longos períodos de seca, que são difíceis para os koalas, também ocasionando incêndios, principalmente no verão. Quando as florestas são desmatadas ou pegam fogo, muitos koalas fogem e morrem atropelados ou atacados por cachorros e gatos. E se sobrevivem, sofrem períodos de estresse e são afetados por doenças, como conjuntivite. Na natureza, o dingo, uma espécie de cachorro selvagem, é um dos poucos predadores do koala, embora não represente uma grande ameaça aos koalas adultos. Atualmente, os koalas são encontrados na parte oriental da Austrália, tanto livres na natureza quanto em santuários sagrados criados nos estados de Vitória e Queensland. Entretanto, apesar dos esforços em construir áreas de proteção, a interferência do homem no meio ambiente ainda é o maior problema enfrentado pelos koalas. Então, um texto aí que nos mostra a situação atual dos koalas, mais precisamente na Austrália, okay? No país da Austrália, okay? Então, vamos resolver agora as 7 questõezinhas propostas na nossa aula de hoje. Vamos lá, pessoal, deixa eu só
observar se eu estou gravando. Estou sim. Vamos lá. Questão 1. Segundo a autora do texto, o número dos koalas vem diminuindo drasticamente. Em outras palavras, pode-se dizer que, pessoal, na questão 1, ela quer saber em qual destas 3 opções quer se dizer a mesma coisa do que na frase proposta no enunciado da questão. Ou seja, qual frase quer dizer que o número de koalas vem diminuindo drasticamente. Pessoal, é a frase o número de koalas vem reduzindo rapidamente, ou é a frase o número de koalas vem reduzindo aparentemente, ou é a frase o número de koalas vem reduzindo pessoal, me perdi. Vamos lá, retomando. Desordenar. Não, gaguejei, pessoal. É porque ainda é algo novo pra mim, por mais que seja tempos de alguns meses já nas aulas online. Ainda é meio novo pra mim eu falar pra uma câmera. Então dê um desconto pra mim que às vezes eu gaguejo mesmo. Perdão, ok? Vamos lá, vamos ler devagarzinho, vamos lá. Ó, desordenadamente. Aí foi. Então, pessoal, qual destas 3 frases quer se dizer a mesma coisa do que na frase proposta no enunciado? Pessoal, claro que é a primeira frase, ok? O número de koalas vem reduzindo rapidamente. Professor, por que é a primeira frase? O número de koalas vem reduzindo rapidamente. Pessoal, porque drasticamente e rapidamente são palavras que são sinônimos, ou seja, significam a mesma coisa, tudo bem? Então eu falar que o número de koalas vem diminuindo drasticamente e eu também falar que o número de koalas vem reduzindo rapidamente, eu quero dizer a mesma coisa, tudo bem? Então a questão 1, ela trata-se da primeira alternativa, ok? A questão 1 fica como primeira alternativa, ok, pessoal? Questão 1, primeira alternativa. Vamos lá, questão 2. Nos últimos anos, o maior problema dos koalas tem sido o crescimento urbano. A expressão sublinhada indica, em relação ao fato, uma circunstância de. É circunstância de lugar? É circunstância de tempo? Ou circunstância de intensidade? Pessoal, nos últimos anos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é no passado. Aconteceu nos últimos anos. Passado. Ou seja, aconteceu no passado. Se aconteceu no passado, eu estou me referindo a um lugar, a um tempo ou intensidade. Pessoal, nos últimos anos indica uma circunstância de tempo, ok? Passado, tempo passado, circunstância de tempo, nos últimos anos, compreenderam? Então, a questão de número 2 trata-se da segunda alternativa, ok, pessoal? Questão 2, segunda alternativa. Vamos lá. Questão 3. No 3, onde os koalas vivem? O pronome onde retoma várias florestas, casas ou fábricas. Pessoal, onde está referindo-se ao lugar que os koalas vivem, logicamente. Mas aonde que os koalas vivem? Eles vivem nas casas, nas fábricas ou nas várias florestas da Austrália. Pessoal, eles vivem, vocês lembram, que nas várias florestas da Austrália. As várias florestas da Austrália é o lugar em que
os koalas moram, ou seja, onde os koalas vivem. Ok, pessoal? Então, questão 3, primeira alternativa. Questão 3, primeira alternativa. Questão de número 4. Releia. Por mudanças no ecossistema, muitas árvores de eucalipto ficam doentes e morrem, diminuindo a quantidade de comida disponível para os koalas. A parte destacada indica, pessoal, indica uma causa, uma condição ou uma consequência. Pessoal, logicamente, olha só, qual foi a causa dos koalas diminuírem o número de koalas nas florestas da Austrália? Pessoal, a causa disso foi as mudanças no ecossistema, ok? As mudanças no ecossistema foi a maior causa dos koalas na Austrália estarem diminuindo, ok? Se foi uma causa, indica uma circunstância logicamente de causa, ok? Então, questão 4, primeira alternativa. Questão 4, primeira alternativa. Ok, pessoal? Estamos juntos ou não estamos juntos? Estamos juntos. Ok? Então até agora ficou assim, pessoal. Questão primeira alternativa. Questão 2, segunda alternativa. Questão 3, primeira alternativa. E questão 4 também, primeira alternativa. Vamos lá agora para a questão de número 5. No segmento são difíceis para os koalas. A autora do texto refere-se que a morte refere-se a o que, no caso? Pessoal, ela se refere à morte de eucaliptos na Austrália, aos longos períodos de seca na Austrália ou aos incêndios ocorridos no verão da Austrália. Pessoal, logicamente, olha só, ela se refere aos longos períodos de seca na Austrália. Professor, por que ela se refere aos longos períodos de seca na Austrália? Pessoal, porque isso, se vocês retomarem no texto, vocês vão perceber que os longos períodos de seca são difíceis para os koalas. São muito difíceis para os bichinhos. Ok? Então, questão 5. Vamos lá. Questão 5, segunda alternativa. Ok, pessoal. Ok, vamos lá. Questão 5, segunda alternativa. Ok, pessoal. Agora a questão de número 6. De acordo com o texto, muitos koalas fogem e morrem atropelados ou atacados por cachorros e gatos quando? Pessoal, é quando as florestas são desmatadas ou pegam fogo, ou é quando sofrem períodos de estresse e são afetados por doenças, ou são quando são encontrados na parte oriental da Austrália. Pessoal, a terceira alternativa não pode ser, porque eles sempre estão na parte oriental da Austrália. Então a terceira alternativa não tem nada a ver, não nos interessa em nada em relação à questão aqui, pessoal. Em relação aqui à nossa questão de número 6, não nos interessa em absolutamente nada. Então vamos analisar se a resposta correta é a primeira alternativa ou a segunda alternativa, ok? Pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Os koalas, eles moram, logicamente, nas florestas. A floresta é a casa deles. Se a casa deles pega fogo,
no caso a floresta, que são a casa deles, que é a casa deles no caso, eles vão fazer o que? Eles irão fugir, ok? E muitos fogem e sem perceber estão indo para rodovias e por isso, infelizmente, morrem atropelados. E então eles fogem e morrem atropelados porque as florestas, que no caso são a casa deles, são desmatadas ou pegam fogo. Então a questão 6 trata-se logicamente da primeira alternativa, ok? Questão de número 6, primeira alternativa. Questão 6, primeira alternativa. Agora vamos logicamente, no caso, perdão, para a questão de número 7. Olha só, o 3. Uma espécie de cachorro selvagem. Critica o dingo, interpela o dingo ou apresenta o dingo. Pessoal, primeiramente, o que é dingo? Quem é o dingo? Pô, nunca ouvi falar nesse tal de dingo, professor. Que dingo é esse aí? Pessoal, o dingo, segundo o texto, trata-se de uma espécie de cachorro selvagem. Olha só, vamos aqui retornar ao texto mais precisamente. Mais precisamente no quarto parágrafo. Olha só. Quando as florestas são desmatadas ou pegam fogo, muitos koalas fogem e morrem atropelados ou atacados por cachorros e gatos. Se sobrevivem, sofrem períodos de estresse e são afetados por doenças, como conjuntivite. Na natureza, o dingo, olha o dingo aqui, que é uma espécie de cachorro selvagem. Então, já sabemos que o dingo é uma espécie de cachorro selvagem. Então, aqui, nesse trecho, uma espécie de cachorro selvagem está criticando, interpelando o dingo ou apresentando o dingo. Pessoal, está, logicamente, apresentando o dingo. Por que, professor, está apresentando o dingo? Lá no texto, ele diz, olha só, aqui, ó, o dingo aí, pô. Dingo, que é uma espécie de cachorro selvagem. Então ele está apresentando o dingo. Ele está falando, ó, o dingo é uma espécie de cachorro selvagem. Cachorro que vive aí nas florestas da Austrália. O cachorro selvagem. Não é aquele cachorrinho que nós temos em nossa casa, nosso amigo, tal, bonitinho. Não é ele. Outra espécie de cachorro. São os cachorros selvagens. Então, na questão 7, trata-se logicamente da terceira alternativa, onde ele está apresentando o dingo, ok? Então, na questão 7, o dingo está sendo apresentado, ok? Então, vamos deixar aqui bonitinho. Opa. Vamos lá. Aí, vamos lá. Agora sim. Então, pessoal, é isso. Fechamos por aqui. Vamos recapitular aqui. A questão 1 ficou logicamente a primeira alternativa. Questão 2, segunda alternativa. Questão 3, primeira alternativa. Questão alternativa. Já a questão 5 ficou a segunda alternativa. A questão 6, também primeira alternativa. E a questão 7, terceira alternativa. Ok, pessoal? Então é isso. Fechamos por aqui. Espero que esteja todo mundo bem. Espero que estejam se cuidando. Muito álcool em gel. Se precisar sair de casa, usem máscara. Tentem não sair, mas se tiver que sair, se tiver que ir no mercado, por exemplo, fazer compras no mercado, logicamente, álcool em gel, máscara, e evitem pegar aglomeração e etc. Então, pessoal, é isso. Se cuidem. Um abraço e tchau, tchau.